Muita gente, é, a gente se pergunta muito, né, a respeito da questão da tomada de decisão, como treinar melhor para conseguir perceber melhor o ambiente, conseguir usar o melhor protocolo, ter a melhor decisão de tiro, etc. E a gente sabe como a mente humana é uma coisa que parece ser muito misteriosa, né? Tem uma série de mistérios a respeito, né, da mente humana e como a gente toma decisão. Mas eu fui uma vez num curso de uma neurocientista aqui brasileira, né, Carla Tiepo, porra, excepcional, né, pessoa e a qualidade do curso também. Ela escreveu um livro chamado Uma Viagem pelo Cérebro, A Via Rápida para Entender Neurociência. Esse livro é fantástico. Eu vou digitar o nome dela aqui, para quem precisar depois achar livro, alguma coisa nesse sentido, poder buscar. Beleza? Carla Tiepo. E ela falou o seguinte, ela, não, a ciência sabe hoje como o cérebro funciona, sabe como o neurônio funciona, como é que funciona a sinapse, todos os detalhes, todos os componentes químicos envolvidos nisso, é, como cada estrutura da área do cérebro se conecta, a gente consegue visualizar o cérebro funcionando enquanto a pessoa está usando, né? Que é uma coisa que, né, há um tempo atrás era inimaginável. Então a gente coloca a pessoa numa máquina lá e pede para ela pensar em música, pede para ela tocar um violão, pede para ela, né, pensar numa coisa chata, ruim, dolorosa, e os cientistas conseguem visualizar o cérebro dessa pessoa em funcionamento. Mas, beleza, ela falou isso daí que, pô, a gente compreende. Mas por que que então que a gente, porra, o mal do século aí é questão de depressão, são os problemas psicológicos, problemas mentais, doenças neurodegenerativas, tanto problema acontecendo com isso, porra, a ciência já desvendou. A questão é que a ciência sabe como funciona, mas o volume de dados, de fenômenos que estão ocorrendo ao mesmo tempo no cérebro é um negócio tão absurdo, tão mensurável, que a gente não consegue ter capacidade de analisar esses dados e prever padrões, por exemplo. Tem um cara que chama Sapolsky, né, Robert Sapolsky, que ele faz uma afirmação provocativa mesmo, né, que ele diz o seguinte: no dia que a gente conseguir analisar, depurar todos os dados provocados ali pela atividade cerebral, né, analisar tudo no detalhe, correlacionar tudo, ele disse que a partir daí acabou o livre-arbítrio. Não existe mais essa coisa das escolhas e a gente vai conseguir prever o futuro, ou seja, prever os comportamentos humanos com exatidão. É lógico que a frase é bem polêmica, mas ele traz algo bem importante, que tem uma série de fenômenos que a gente acha que está fazendo escolhas, mas na verdade o nosso sistema nervoso, nossa mente está fazendo a escolha pela gente, só informando a gente depois. Os efeitos dos hormônios, os efeitos dos neurotransmissores, a própria forma de trabalhar da nossa mente, a gente pensa que tudo foi a gente que analisou, né, as opções e tomou uma decisão racional, como a gente chama, né? Quando a gente tem uma série de vieses atuando, uma série de atalhos que a mente toma, uma série de questões emocionais que vão encaminhar a nossa decisão para um lado ou outro. Beleza? E aí, veja só, muitas vezes a gente tem ali um corte em um nervo, 1 milímetro de nervo ali foi seccionado e a gente simplesmente perde a função motora de algum membro, a gente perde qualidade de vida, não consegue mais andar, não consegue utilizar um braço, não consegue mexer um dedo específico ali que vai ser útil para uma série de coisas. Então, mesmo causa um puta prejuízo na nossa vida. 1 milímetrozinho de nervo. E a gente tem 75 quilômetros de nervos aí no nosso corpo. Tranquilo? Então, só para entender a dimensão, né, das coisas. E num pedacinho desse, de um nervo desse, está passando aí milhares ou milhões de axônios. É, e olha essa imagem central aí, que é do encéfalo, né? Em que, pô, um cérebro adulto aí tem por volta de 1,5 kg e consome mais de 20%, às vezes até 25% ou mais de 25% da energia do corpo. Né? Tem uma chama taxa metabólica basal, que é a energia que você gasta fazendo nada, ou seja, se você estiver parado, simplesmente vivendo, né? Você vive ali, parar sem fazer nada, você gasta X calorias,
E, em média, mais de 20% disso é só o cérebro para estar funcionando. Beleza? Para a gente ter ideia do quão caro é, na questão energética, o funcionamento da nossa mente. E dentro desse encéfalo, a gente tem aí por volta de 86 bilhões de neurônios. Segundo a técnica de contagem, que foi da Suzana Herculano Ruzel, que é uma neurocientista brasileira também, fantástica. É, tem um livro dela, acho que o nome é Vantagem Humana, muito legal, sobre como ela fala, né, no evolucionismo. Fez sentido o ser humano ter um cérebro tão grande, tão caro energeticamente. E ela inventou uma técnica específica de contagem que até então a galera contava neurônio a migué, sem nenhum padrão científico confiável, por incrível que pareça, né? Até um dia desse. E aí, quando ela inventou essa técnica, e antigamente se pensava que o cérebro humano tinha 100 bilhões de neurônios. E ela chega com esse número aí mais redondinho de 86 bilhões. E aí, veja, eu não consigo nem dimensionar, imaginar assim, a proporção do que é 1 bilhão de qualquer coisa. Imagina aí 1 bilhão de alguma coisa. Eu não consigo imaginar 1 bilhão de reais, não consigo imaginar 1 bilhão de pedras, 1 bilhão de nada. É um número muito absurdo. Só dentro da nossa cabeça a gente tem aí por volta de 86 bilhões de neurônios. Sendo que a gente tem outros tipos de células também que estão no nosso encéfalo. E um outro detalhezinho: cada neurônio vai se comunicar. Então, o neurônio é a célula básica ali. Se o cérebro é uma casa, os neurônios são os tijolos. Isso é até um exemplo de um vídeo que eu vou passar aí a seguir. Cada neurônio desse se comunica com o outro através de uma sinapse. Aí está um zoom aqui do que seria essa sinapse. E os neurônios podem ter até 10 mil conexões com outros neurônios, ou seja, até 10 mil sinapses. Vai ter neurônio que vai ter uma, duas, 10, 20, 50, 1000, 5000 sinapses. Então, veja, isso é o quê? É o caminho que a informação vai estar tomando. Tem resposta motora que só usa 3 neurônios. É um neurônio que traz informação, um neurônio reflexo, um neurônio motor para poder iniciar um movimento. E tem ação que vai requerer aí todos esses 86 bilhões de neurônios funcionando. Beleza? Então, só para a gente entender aí a dimensão da coisa. E para complicar ainda mais, a gente tem essa sinapse, o transporte aí da informação, né, o sinal elétrico para poder ter a continuidade, passar por essa sinapse. Isso vai acontecer mediante uma troca química, ou seja, uma mediação química. Você vai ter um componente químico que vai ser liberado de uma célula para outra, de um neurônio para outro, e outro vai receber e vai permitir que exista a passagem do sinal elétrico. E esses componentes químicos são chamados de neurotransmissores. Sendo que a gente tem uma centena de neurotransmissores catalogados, né? Tem o componente químico em si, tem hormônio que funciona como neurotransmissor, uma série de situações. Então, tem neurotransmissor que ele aumenta a intensidade do sinal na informação, tem outros que inibem, tem outros que, enfim, só modulam, e é uma complexidade gigantesca. E às vezes, só para a gente entender o impacto disso, tem pessoas que saem de um padrão sei lá, um indivíduo completamente ativo na sociedade, né, trabalha, faz tudo, interage normalmente, e aí você às vezes tem esse mesmo indivíduo com a baixa, né, de um neurotransmissor, e você vai identificar um indivíduo depressivo, ali com a tendência, enfim, suicida, ou que não está mais conseguindo cumprir suas obrigações sociais, um indivíduo que não está sendo funcional na sociedade. Então, veja, mas é a mesma pessoa, só com padrões totalmente diferentes de comportamento, por conta, às vezes, da mudança. Não estou dizendo que mudou o neurotransmissor, ficou assim, mas estou dizendo que as condições de patologia mental que vão ter essa característica, vai ter aí a mudança no ritmo de produção, disponibilidade do neurotransmissor, ou então na sensibilidade das células, né, dos neurônios para esse neurotransmissor, enfim, vai ter essas mudanças. E aí, porra, olha a complexidade.
mais de 100 neurotransmissores para dizer como vai, né, de uma sinapse, né, de um neurônio para o outro a informação, mas cada neurônio tem até 10 mil caminhos diferentes para tomar, e a gente tem 86 bilhões de neurônios diferentes. Então, olha o tamanho do mar de possibilidades que é a mente humana, a tomada de decisão, a aprendizagem, porque o que é aprendizagem? São a criação, fortalecimento ou destruição desses caminhos aqui, dessas sinapses. Quando a gente treina algo, a gente ou fortalece sinapses existentes ou a gente cria novas sinapses para poder reforçar aquele caminho. É como se a gente estivesse falando de a gente tem uma mata ali virgem, aí você passa pela primeira vez para chegar de um lado a outro, numa mata fechada, você vai tendo que quebrar galho, etc., derrubar ali alguma árvore um pouco maior, enfim, para você conseguir passar. Se começa a ter gente passando ali todo dia, daqui a pouco você não tem mais uns galhos quebrados, você tem uma trilha realmente naquela área de mata, naquela floresta. Se ao invés de passar só a gente vai passar veículo, vai passar, sei lá, carroça, vai começar a passar animais, etc., você começa a abrir uma estrada e isso vai possibilitando que você tenha a facilidade de entender por onde é o caminho, que você já tem uma trilha, tem uma estrada, você consegue passar com maior velocidade, que ao invés de você passar andando ali com dificuldade, pulando um galho, um tronco, tal, derrubado, você vai ter aquilo tudo limpinho, bonitinho, você consegue passar com o veículo, então trafega mais rápido, trafega mais gente. Então, esse é o mesmo princípio da aprendizagem, né? Porque a gente está com esses caminhos, são as sinapses, são essas assembleias de células, né? Esses circuitos de neurônios, em que você tem os impulsos elétricos aí trafegando com maior qualidade, com maior intensidade. Aprender é isso. E desaprender é justamente o contrário, é você ter essas sinapses enfraquecidas, porque não ocorre uso. Se não ocorre uso, o cérebro ele tem a característica de plasticidade para poder se adaptar ao que o indivíduo está precisando. Se esse cara está jogando bola todo dia, vamos otimizar o padrão aqui neural, motor e as sinapses para o cara jogar bola bem e conseguir o objetivo dele. Compreende? Se o cara está jogando xadrez todo dia, vamos otimizar para o negócio dar certo com o xadrez. Se o cara está treinando com a pistola, vamos otimizar para poder ter melhor rendimento com pistola. O Paulo perguntou aí, os neurotransmissores são impulsos elétricos, professor? Na verdade, não. O neurotransmissor é um mediador químico. O sinal elétrico ele vai correr de um neurônio para outro através da sinapse. Só que a sinapse, vocês vão ver que tem aqui um espaço, né? Meio que eles tocam, mas não se tocam, né? Onde um axônio e um dendrito, eles vão estar ali muito próximos e vai ocorrer que um vai despejar um componente químico que o outro vai recepcionar. Isso vai fazer com que abra a porta, vamos dizer assim, para que o sinal elétrico passe de um para o outro. De maneira resumida, é isso. E também não é assim, nosso objetivo aqui fazer uma aula, né, específica da parte do sistema nervoso, da neurociência. É importante também, inclusive, fazer a ressalva aqui que eu não sou um neurocientista, não sou da área de saúde, não sou psicólogo, a gente vai falar muito de questões da psicologia, mas a ideia é que a gente só tem um panorama para a gente entender a complexidade do tema que a gente vai tratar em seguida, que é a questão do combate, porque não tem para onde correr. A neurociência ela tem que ser objeto de interesse de todo mundo, né? Porque todo mundo, faça o que for, a ideia é que a gente use a cabeça para poder fazer, né? Então, a gente pensa, a gente toma decisão, então a neurociência acaba sendo fundamental para qualquer profissão nesse sentido. Aí o Itamar complementou ali, né? Botou que é o elemento que possibilita o impulso elétrico, exatamente, que ele consiga correr de um neurônio para o outro, e quem faz essa mediação química, esses pontinhos brancos aqui, assim, representando o neurotransmissor, beleza? Que aí quando ele vai lá e abre a porta do outro lado, aí o sinal elétrico corre de um ponto para o outro.